Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadora protocola projeto que prevê a criação de assistência judiciária gratuita em Guarulhos. PL que pretende criar um hospital veterinário público recebe parecer contrário da CCJ. Prefeitura encaminha propositura que cria programa de desligamento voluntário de servidores. Guarulhos poderá receber instalações de um hospital geriátrico especializado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Câmara. Após o recesso do Legislativo, os vereadores retornaram à análise das proposituras. Na Comissão de Trânsito e Transportes foi aprovada uma emenda que atualiza o nome da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana em projetos sobre faixas preferenciais para motos. Um item foi analisado durante a reunião virtual da Comissão de Trânsito e Transportes. Foi uma emenda ao projeto de lei do vereador Geraldo Celestino, do PSC, que estabelece a faixa preferencial para motocicletas nos semáforos das principais vias de Guarulhos. Como projeto de 2018, o texto faz menção à antiga Secretaria de Trânsito e Transportes, que atualmente é conhecida como Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. A emenda modificativa, feita apenas para corrigir o nome da pasta, recebeu parecer favorável. Você transporta seu animal de estimação no elevador? Se a resposta for sim, todo cuidado é pouco para evitar que as guias fiquem presas nas portas. Esse é o tema do projeto de lei do vereador Geleia Protetor, que recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente. 4 itens foram analisados na reunião da Comissão de Meio Ambiente. O projeto do vereador Geleia Protetor, do PSDB, dispõe sobre a fixação de cartazes na parte externa dos elevadores das edificações públicas e privadas, para alertar sobre os riscos das guias dos animais de estimação ficarem presas nas portas, o que poderia causar acidentes. A proposta recebeu parecer favorável da comissão, como explica o presidente Edmilson, do PSOL. Hoje é muito comum, nos apartamentos, nos prédios, você ter essa circulação de animais com as guias. Porém, aquele sensor de presença que impede a movimentação do elevador se tiver alguma coisa obstruindo, a guia não é perceptível, porque ela é muito fininha, então ela pode ficar ali. E de repente, com o fechamento da porta, algum tipo de enroscar pode colocar em risco o animal e os que estão como passageiros nesses elevadores. Então, por isso que a comissão deu um parecer favorável para que tenha um aviso na porta do elevador colocando que o transporte de animais deve ser feito perto do corpo da pessoa, com a certeza de que a guia está em suas mãos e não no chão, obstruindo ou podendo causar algum acidente. Outro projeto do vereador Geleia Protetor, que institui a campanha de conscientização sobre a vacinação contra a giardíase na cidade de Guarulhos, também recebeu parecer favorável. O mesmo vale para a proposta de Paulo Roberto, do PTB, que cria um Instituto Médico Veterinário Legal. No entanto, a outra propositura de Paulo Roberto ficou sem parecer. A medida cria algumas normas para regulamentar os serviços de daycare e hospedagem de animais domésticos. O autor vai receber um memorando da comissão para efetuar modificações no texto por meio de emendas. É hora de se prevenir contra o câncer de mama em Guarulhos. A carreta do Programa Estadual Mulheres de Peito ficará no Bosque Maia até 19 de fevereiro e realizará mamografias gratuitamente. Mulheres entre 50 e 69 anos de idade poderão fazer mamografia gratuitamente e sem pedido médico até o dia 19 de fevereiro na carreta do Programa Estadual Mulheres de Peito, que está estacionada no Bosque Maia. Mulheres de 35 a 49 anos ou acima de 70 podem fazer o exame se tiverem solicitação médica. Em todos os casos, é preciso apresentar o cartão SUS e a carteira de identidade. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, com distribuição de 50 senhas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia, com 25 senhas. A mamografia identifica alterações suspeitas de câncer precocemente, aumentando as possibilidades de tratamento e cura. O Bosque Maia fica na Avenida Paulo Facini, sem número.
A dívida de Guarulhos está ficando menor em relação à arrecadação anual da cidade. Esse foi um dos temas apresentados na audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda. Um dos dados que ganhou destaque na audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda relativa ao ano de 2021 foi o percentual de endividamento da cidade, que foi de 43,5%. A audiência pública aconteceu na terça-feira, dia 8 de fevereiro, e foi apresentada aos vereadores da Câmara de Guarulhos remotamente pelo chefe da Divisão de Planejamento Financeiro Orçamentário, Guilherme Costa Moreira. Os trabalhos foram conduzidos pela vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, que integra a Comissão de Finanças e Orçamento. O gestor da Fazenda explicou que a dívida da cidade, que era de R$ 1.933 milhões em dezembro de 2021, é menos da metade do que Guarulhos arrecadou no ano passado. Em relação à receita corrente líquida de 4,445 bi, a gente tem um percentual de endividamento da ordem de 43,5%, abaixo tanto do limite de alerta como do limite definido pela resolução do Senado Federal. Vendo graficamente, a gente vê que nesse momento, encerrado o exercício de 2021, Guarulhos tem o seu menor endividamento de pelo menos os últimos 20 anos, com a queda frequente desde o exercício de 2017, um grande degrau lá em 2018, após o encerramento do SAA e a resolução daquela dívida e a concessão do serviço da Sabesp. Então, mantemos endividamento em ordem bem baixa nesse momento. Em 2021, Guarulhos obteve 4,553 bilhões de receitas líquidas, resultado 11,5% maior que em 2020. Além da arrecadação de ICMS, IPTU e Fundeb acima da casa dos 20%, a cobrança da dívida ativa do IPTU com o Plano de Parcelamento Incentivado, PPI, contribuiu para esse desempenho. E vale destacar, lá mais para baixo, a dívida ativa de IPTU, reflexo direto do nosso PPI, que teve um prazo estendido, então um efeito bastante efetivo, com um aumento de 55,5% em relação ao ano de 2020. Uma das mudanças no orçamento em decorrência de exigências federais foi a inclusão de despesas com contratações de terceirizados que passaram a fazer parte dos limites de gastos com o pessoal. Os 257 milhões com contratos terceirizados fizeram o índice subir, atingindo 48,4%. O limite de alerta, definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 48,6%. A gente está bastante próximo, mas considerando essa entrada das despesas com contratos terceirizados agora, é bastante interessante a gente ter conseguido se manter ainda dentro do limite, mesmo com essa nova despesa passando a entrar no cômputo. Entre as despesas, o gestor chamou a atenção para os 124 milhões de reais em inversões financeiras decorrentes do fechamento da ProGuaru. A única despesa aqui contemplada nessas inversões financeiras é o aumento de capital para a ProGuaru. Despesas essas destinadas ao encerramento das atividades da ProGuaru. Então, pagamento da rescisão dos funcionários, dívida contratual, dentre outros. Voltando a falar sobre as comissões permanentes, um projeto que pretende criar um hospital veterinário público recebeu parecer contrário da CCJ. Entenda o motivo. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 6 itens em reunião virtual. Todos eles estavam pendentes desde o ano passado. O substitutivo ao projeto de lei de autoria da Comissão de Meio Ambiente, que autoriza a criação de um hospital veterinário público no município de Guarulhos, recebeu parecer contrário por não apresentar caráter geral e sim regulamentar demais a implantação do equipamento. Outra medida que recebeu parecer contrário foi o substitutivo ao projeto do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que autoriza a implantação do programa Carroceiro Consciente. A comissão entendeu que há muitas especificações que inviabilizam juridicamente a aprovação do texto. A emenda modificativa da Comissão de Higiene e Saúde Pública ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Roberto, do PTB, recebeu parecer favorável, embora o projeto original tenha recebido parecer contrário.
A proposta aborda a publicação de material informativo sobre os serviços de saúde prestados pela rede pública municipal, que seria denominado de Guia da Saúde. Segundo a CCJ, a emenda pode facilitar a aplicação do projeto, caso seja aprovado. A CCJ já tinha enviado um memorando ao projeto de Wellington Bezerra, que institui a campanha permanente de conscientização e pedagogia sobre a entrega voluntária de recém-nascidos para a adoção. Como o autor não respondeu, a comissão decidiu reiterar o memorando para que Wellington altere pontos específicos do texto. A comissão também manteve o veto total à proposta do vereador Sérgio Magno, do Patriota, que pretendia implementar atividades com fins educativos para que alunos reparassem danos causados por eles mesmos nas escolas da rede pública municipal. O texto fere diversas leis sobre o assunto. Apesar de ter respondido ao memorando enviado pela CCJ, o vereador Lucas Sanches, do PP, ainda não teve seu projeto aprovado pela comissão. A medida obriga a divulgação online dos estoques dos medicamentos presentes nas farmácias municipais que compõem o Sistema Único de Saúde, o SUS. No entanto, o texto precisa de reparos para entrar em acordo com outras leis existentes sobre a mesma matéria. Assim, a CCJ enviou um novo memorando ao autor, solicitando as alterações. Vão até o dia 28 de fevereiro as inscrições para um curso preparatório gratuito de português e matemática para quem está procurando emprego. Confira! A Prefeitura de Guarulhos abriu 100 vagas para um curso preparatório gratuito de português e matemática com inscrições até o próximo dia 28. Para participar é preciso ser morador de Guarulhos, ser maior de 16 anos e ter o ensino fundamental completo. As aulas serão presenciais e devem iniciar em 7 de março, de segunda a quinta-feira, no Adamastor Centro. Há vagas para 2 períodos, das 8 às 11h30 da manhã e das 6h30 da tarde às 9h30 da noite. O objetivo do curso é melhorar o desempenho dos cidadãos nessas disciplinas em processos seletivos para emprego. As inscrições devem ser feitas pelos telefones 2475-9728, 2475-9715, 2475-9706 ou 2475-9724. Pessoas inscritas no Cadastro Único para programas sociais vão ter a oportunidade de se capacitar profissionalmente nas áreas de gastronomia e beleza. São 280 vagas disponibilizadas pelo município. A Prefeitura de Guarulhos recebe inscrições para 280 vagas em cursos de capacitação profissional nas áreas de gastronomia e beleza entre os dias 14 e 18 de fevereiro. Os cursos disponíveis são culinária para buffet, culinária japonesa, culinária brasileira, doces e sobremesas, panificação artesanal, manicure e depilação. Os interessados devem comparecer pessoalmente das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde ao Núcleo de Inclusão Produtiva, que fica ao lado do Restaurante Popular Tabuão. Para se inscrever, é necessário morar em Guarulhos, ter 16 anos ou mais e ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. A partir de agora, nós apresentamos a você detalhes da primeira sessão extraordinária do ano, realizada na quinta-feira, dia 10. Foram deliberados 39 projetos que agora serão analisados pelas comissões permanentes do Legislativo. Entre eles está o PDV, Programa de Desligamento Voluntário proposto pela Prefeitura para os servidores do município. Na volta do recesso parlamentar, a Câmara de Guarulhos realizou a primeira sessão extraordinária do ano, na quinta-feira, dia 10. Durante os trabalhos, foram deliberados 39 projetos que seguem para análise das comissões permanentes. Um dos principais temas de debate foi o projeto de lei da Prefeitura que autoriza a abertura de um PDV, Programa de Desligamento Voluntário, para os servidores do município. A proposta recebeu diversas críticas da oposição. Para o vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, o item não atende a requisitos mínimos necessários para a deliberação. Não pode o executivo encaminhar projeto de lei e querer sempre definir as coisas mais relevantes, como está dentro dessa proposta, através de decreto. Nós não podemos ter o evento surpresa quando se trata de demissão voluntária. Quais são os grupos que vão participar do PDV? Qual é a faixa etária?
se vai contemplar somente os aposentados acima de 60 anos. Não tem nenhuma definição, o prefeito simplesmente encaminha esse pedido de autorização, a palavra é essa, autorização, e nós vamos dar um suposto, como já tratou-se no passado, um suposto cheque em branco, e o prefeito vai definir da forma que ele achar conveniente qual é o recurso que o município dispõe para este PDV. Nós não temos nenhuma informação dessa natureza. Conclamo que, se for aprovado desse modo aqui, nós vamos ter que questionar no judiciário. Não é ameaçando, mas ser claro que proposta para esse legislativo tem que vir com mais qualidade e respeitar esse legislativo. Apesar das críticas e de 4 votos contrários, o projeto foi deliberado. Presidente do Legislativo, o vereador Martelo, do PDT, também lamentou a falta de detalhamento do PDV, mas enfatizou que o item ainda será debatido dentro do Legislativo. Precisa ser mais informada, a Câmara precisa ser mais respeitada, a Câmara Municipal precisa fazer os vereadores acordarem que querem saber o que está acontecendo. É isso simplesmente o que tem que fazer. Tem muita água que vai passar embaixo da ponte ainda. Posso vai ser justificar? estudado, vai ser analisado, Vossa Excelência vai falar com o prefeito, eu vou falar, e o pessoal da base, enfim, para fazer da melhor maneira possível e com maior clareza. É isso que a Câmara quer. Simples assim. Líder do governo, Gilvan Passos, do PSD, garantiu que tanto base como oposição vão poder debater o projeto dentro das comissões permanentes e chegar a um consenso. Todos os colegas que falaram antes, tanto da oposição como da base do governo, a preocupação ela é a mesma. Um projeto que, a princípio, é bom, porque todos os colegas sabem, já foram procurados por algum colaborador da prefeitura que já pediu para ser, como eles usam o termo, mandado embora. Hoje o prefeito manda este PDV, vem para casa, como bem falou o vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Seminaldo também já falou sobre isso, e todos os colegas que falaram sobre isso. Agora vai para as comissões. O vereador Danilo falou também. Agora isso vai para as comissões, e é nas comissões que todos os apontamentos que foram feitos, todas as dúvidas que tiveram, e para nós melhorarmos, eu tenho certeza que essa casa não terá oposição nem base do governo. E sim 34 vereadores preocupados com todo o funcionalismo. Vamos ter humildade, nos unir para melhorarmos este projeto e darmos a segurança necessária a todos os funcionários. Ainda durante a sessão, foram aprovados 127 requerimentos de informações e 2 moções elaboradas por Janete Rocha Pietá, do PT. Uma delas de felicitação pelos 42 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores e a outra de pesar pelo assassinato do jovem congolês Moise. Algumas vereadoras destacaram o trabalho de apoio e acolhimento oferecido pela Câmara a mulheres vítimas de violência. Um dos assuntos que marcou o início da primeira sessão extraordinária do ano de 2022, no dia 10 de fevereiro, foi o trabalho de acolhimento e apoio da Câmara às mulheres vítimas de violência. A Procuradora Especial da Mulher, vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, destacou o acompanhamento do órgão em casos de violência contra a mulher. Essa semana recebi um caso também no Hospital de Pimentas, tenho certeza que a doutora Márcia também está a par de uma senhora que ela foi agredida, hoje ela se encontra paraplégica. Então, estamos acompanhando também, juntamente com a Patrulha Maria da Penha, com os órgãos competentes dessa cidade, que estão ligados à violência doméstica. E aqui dizer às mulheres de Guarulhos que nós temos sim, na Câmara dos Vereadores também, a Procuradoria Especial da Mulher, temos o telefone da Câmara, temos o nosso ramal e estamos à disposição para acatar todas as denúncias e enviar de forma legível para assim a gente apoiar as mulheres que também sofrem violência doméstica.
Companheira de partido, a vereadora Vanessa de Jesus, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, abordou a importância e a disponibilização dos serviços da Câmara e também da cidade destinados ao apoio e acolhimento de mulheres nessa situação. Você tem meios para denunciar, que você não fique presa numa situação como essa sem pedir ajuda. Então, esses dias nós temos vivido situações muito complicadas. É recente aqui alguns casos de feminicídio na nossa cidade, e dizer que esta casa, muito bem representada por essas mulheres que estão aqui, tem buscado fazer um excelente trabalho para que a Procuradoria, a Comissão do Direito da Mulher e todas as outras casas de apoio que nós temos na cidade seja divulgada de maneira plena para que esses números sejam extintos e a nossa busca é pela extinção desses números. Mas, enquanto isso não acontece, que esses casos sejam minimizados e diminuam essa quantidade através das denúncias e do apoio que nós temos dado para essas mulheres. Para entrar em contato com a Procuradoria da Mulher na Câmara, você pode enviar um e-mail para procuradoriadaMulher@guarulhos.sp.leg.br. Os vereadores também deliberaram para as comissões um projeto que cria assistência judiciária gratuita na cidade de Guarulhos. Durante a sessão do dia 10 de fevereiro, o projeto que cria assistência judiciária no município de Guarulhos, de autoria da vereadora Márcia Tasquete, do PP, foi deliberado para análise das comissões permanentes da Câmara. A medida prevê assistência judiciária gratuita no andamento de processos simples para pessoas de baixa renda, que não possuem condições de arcar com honorários advocatícios. A própria autora detalhou a proposta. Por que a importância de se colocar aqui no município uma assistência judiciária, né? E eu quero, inclusive, que a população que esteja nos assistindo entenda isso. Nós não temos assistência judiciária e nós temos aqui um grande número de pessoas hipossuficientes, pessoas que não têm a mínima condição de pagar um advogado e necessitam, que são aqueles, às vezes, aqueles processos muito pequenos de pensão alimentícia, que é um número muito grande de processos, mas é processo simples, os colegas que estão aqui na tribuna sabem disso, e nós não temos isso. Por quê? Nós temos uma legislação que diz que não poderia se criar isso. Porém, em recente decisão do STF, numa lei de descumprimento numa ADPF, né, foi discutido, acho que é número 279, marquei aqui para não esquecer, é uma ação de descumprimento de preceito legal, no número 279, onde houve uma sentença de improcedência, dizendo que o município pode sim criar a assistência judiciária gratuita. Dr. Laércio Sandes, do Democratas, também defendeu a propositura. Esse projeto ele é de extrema relevância ao interesse da cidade. Quando eu falo interesse da cidade, o interesse daqueles mais necessitados. A pandemia que nós estamos enfrentando fez com que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é existente na cidade de Guarulhos, não consegue dar vazão à demanda da população necessitada que não tem condição de pagar um advogado. No meu escritório de advocacia é quase frequente pessoas que procuram se queixando de uma fila para ser atendido na Defensoria Pública de quase 6 meses. São situações que não comportam aguardar por conta de decadência, prescrição e outras circunstâncias que vão ocorrer na vida dessas pessoas. Marcelo Seminaldo, do PT, que também é advogado, votou favoravelmente à proposta, mas chamou a atenção dos colegas de profissão para uma questão técnica. Ele lembrou que os advogados não podem atuar em casos contra a entidade que os paga, ou seja, um advogado do setor público não poderia atuar em processos contra a municipalidade. Convido os colegas também advogados para uma reflexão que me ocorreu aqui agora, que eu não sei como vai ficar. Porque, salvo o melhor juízo, o advogado ele não pode advogar contra a fazenda que o paga, né? Então, vamos imaginar que, de repente, esses advogados seriam contratados pela Câmara Municipal, muito provavelmente eles não poderiam advogar contra o município de Guarulhos em ações que envolvam IPTU ou coisas do tipo, né? Então, acho que é só uma reflexão que eu gostaria de deixar, até para, dependendo de como for, quando esse processo, quando esse projeto passar
pelas comissões, em especial de Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, que, de repente, se não tenha sido previsto isso, ou se eu estiver errado também, que isso esteja garantido no projeto, porque a ideia é muito boa, só para, de repente, não encontrar alguma resistência jurídica e a ideia acaba sendo judicializada por uma questão técnica. O vereador Lamé apresentou um projeto de criação de um hospital geriátrico especializado em Guarulhos. Durante a sessão do último dia 10, foi deliberado um projeto de lei do vereador Lamé, do MDB, que cria o Hospital Geriátrico Especializado na cidade de Guarulhos. O próprio autor explicou o objetivo da propositura. A pessoa idosa que é menos favorecida pela vida, né? Que é pobre, que não tem recursos, para onde vai? Certamente não terá onde ir. E indo em hospitais comuns para toda a população, é realmente expor mais ela a novas doenças, a novos problemas. Por essa questão, eu acho que esse sonho de ter um hospital geriátrico em Guarulhos é possível. Primeiro, porque nós temos recursos para isso, e os recursos estão sendo gastos na saúde. Pode ser de forma desorganizada. Assim como é necessário ter um hospital voltado para a mulher, o Hospital da Mulher é uma necessidade, tem a necessidade de se criar um hospital geriátrico. Romildo Santos, do PSD, também destacou a importância de um equipamento como esse na cidade. O hospital geriátrico é muito importante para tudo, porque a pessoa, quando ela fica idosa, dependendo da doença que ela tem, ela vira uma criança, a gente tem que cuidar dela, ela fica teimosa, ela fica difícil. Quem tem uma pessoa idosa na sua casa sabe o que eu estou falando. A gente quer cuidar dela porque ela cuidou da gente quando era bebê, ela cuidou da gente quando a gente era criança, ela cuidou da gente quando a gente era adolescente. E aí a gente quer dar esse retorno para nossa mãe, para o nosso pai, enquanto ele está vivo, né? Parabéns, vereador Lamé, votarei favorável. O projeto foi deliberado por unanimidade e agora segue para análise das comissões permanentes da Casa. Depois de receber os devidos pareceres, volta a plenário para votação. O coordenador de projetos estratégicos da Câmara de Guarulhos, Devanildo Damião, recebeu no dia 9, quarta-feira, Marcos Gregório Borges, representante da Cidadania Fiscal da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos. No encontro, foram debatidas algumas das práticas que devem ser desenvolvidas pela Escola do Parlamento. Num primeiro momento, o Legislativo guarulhense deverá fazer uma parceria com Borges para a elaboração de palestras aos parlamentares, assessores e ao público em geral sobre gestão fiscal. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!